Louvado seja Deus, irmãos, por essa noite. Terça-feira do propósito. E eu creio que é um propósito no teu coração de estar aqui nesta noite. Não estamos aqui por um acaso, por uma coincidência. Não porque não tinha nada melhor a fazer na sua casa, porque há um propósito em nosso coração. Mas há um propósito maior de Deus para as nossas vidas aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos pela primeira vez aqui na igreja Ministério Rumo. Deus abençoe, pastor Maxwell. Que Deus prospere, irmãos, a cada vez mais esse ministério, que é o início. E eu creio que Deus tem muitas coisas ainda, eu creio em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu perguntei ao pastor qual era o tema do culto nessa noite, e o pastor Maxwell falou que o tema desse culto era o culto do propósito. E eu pedi a Deus uma palavra, irmãos. E quando nós recebemos um convite para estar ministrando, há momentos em que você recebe o convite, você já tem a palavra. Há outras vezes em que você recebe o convite e você vai orar pedindo uma palavra. E há momentos, irmãos, que você ora a Deus e chega quase que no momento de você ministrar a palavra, e você ainda não tem uma clareza daquilo que Deus tem no seu coração. Eu confesso que estava sentado ali, pastor, pedindo: Senhor, me dá graça, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer aqui nesta noite, e pedindo com sensibilidade do Espírito Santo para que Ele dirija a sua igreja, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia ao seu coração. E por falar de propósito, igreja, Deus me levou esse texto bíblico para falar de um homem que viveu com propósito. Não era apenas alguém que tinha um propósito, mas alguém que viveu um propósito maior do que aquilo que talvez ele tinha no seu coração. Este homem se chama Paulo de Tarso. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos aqui várias biografias bíblicas. Temos biografias de apóstolos, profetas, pregadores, mulheres, enfim, homens de todos os tipos de pessoas. Mas uma das maiores biografias que nós temos é a biografia do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, que a Bíblia diz que foi um dos maiores pregadores. Um homem que desvinculou a fé cristã do judaísmo, sendo autor de 13 de 27 livros do Novo Testamento. Um homem que foi usado por Deus na sua época de uma maneira fantástica, maravilhosa. Um homem que a Bíblia Sagrada diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 15... foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz a Bíblia que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Um homem que ainda muito criança, por volta de 12 anos, é levado a Jerusalém para cumprir-se um ritual judaico chamado Veshiná. Ou seja, um ritual onde o menino era levado até o sacerdote para que ali recitasse os 613 mandamentos da lei de Deus, e a partir de então ele ia estudar ao pé de um rabino, alguém que lhe ia ensinar até chegar aos 30 anos de idade, aonde se tornaria um sacerdote. Paulo então é levado por sua irmã até Jerusalém e vai estudar aos pés de um dos maiores rabinos da época, chamado Gamaliel.
O apóstolo Paulo então é levado, e talvez no seu coração o propósito era se tornar um grande sacerdote, um membro do sinédrio judaico, alguém conhecido dentro de Jerusalém, um homem religioso. Por certo que Deus tinha ao seu coração, o que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo não era se tornar um simples sacerdote, não era se tornar apenas um membro do sinédrio, mas pelo contrário, o que Deus tinha para esse homem ele era um vaso escolhido, chamado por Deus para levar esta santa palavra, o santo evangelho, a muitas almas, a muitas pessoas, e ser um dos grandes apóstolos que ia edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Você nota então que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós em Atos capítulo número 9, que este é o mesmo homem, irmãos, ele pede cartas para perseguir a igreja. E para encurtar a história, no meio do caminho, a Bíblia diz que perto do meio-dia, Jesus o surpreende. Porque não é ele que vai escolher Jesus, é Jesus que vai escolher ele. Ali então no meio do caminho ele é derrubado, cai por terra, cego com o tamanho da glória de Deus. Nós não conseguimos chegar meio-dia e começar a olhar para o sol, porque você talvez perde a visão se fica cego. Agora imagine ver a glória de Deus que resplandece. A Bíblia diz que ele fica cego 3 dias, é levado para a casa de um homem chamado Judas, e no mesmo instante então Deus fala com outro homem chamado Ananias, e diz para ele: vai até a casa de Judas, que lá está um homem chamado Saulo e ele está orando. A Bíblia diz que ele vai até lá, ora por ele, é restituída a visão, é batizado, e a partir de então este homem aqui, irmãos, Deus vai começando a trabalhar na vida dele, Deus vai moldar. Talvez alguém pense assim: mas pastor, e agora Paulo se torna um grande pregador? Não. A Bíblia diz que ele vai passar 10 anos em Tarso, 3 anos no deserto da Arábia, e mais 1 ano em Antioquia, ao lado de Barnabé. Fazendo o quê? Deus está moldando, Deus está trabalhando no vaso, para depois trabalhar com o vaso. Porque primeiro, irmãos, antes de Deus trabalhar com você, Deus trabalha em você. Você está aqui nesta noite e você tem promessa de Deus. Eu vou repetir: você está aqui nesta noite e você tem promessa de Deus. Mas antes de Deus te usar, antes de Deus te levantar, antes de Deus fazer de você um adorador, um pregador, um cantor, ou talvez alguém que vai ser muito usado por Deus, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando, e talvez você não está entendendo, talvez esteja até doendo, talvez tenha algumas coisas que você não está compreendendo. Porque quando Deus começa a trabalhar, preste atenção, quando Deus começa a trabalhar, Ele vai tirando algumas coisas do lugar. Paulo vai precisar renunciar a algumas coisas. Paulo vai precisar deixar o sinédrio. Paulo vai precisar deixar a fama. Por quê? Porque Deus vai tirar ele da onde ele está, no foco, na luz, diante das pessoas, e vai levar para o deserto. É assim que Deus faz comigo e com você, deserto. Por quê? Porque quando nós estamos sendo moldados por Deus, parece que não somos lembrados, parece que não temos convite nenhum, parece que ninguém está nos vendo, parece que não temos oportunidade, mas é Deus dizendo: eu estou trabalhando em você. E em breve, eu sinto a graça de Deus aqui, Deus vai usar a mim e a tua vida para a glória dele. Nós vemos aqui, igreja, que Paulo, passando-se o tempo, a Bíblia diz lá em Atos 13, ele vai começar a fazer grandes viagens missionárias. Faz pelo menos 3, alguns chegam a dizer que fez 4. Porém, nós entendemos, igreja, que ele passa por mais de 50 cidades pregando o evangelho. E vai fundar algumas igrejas, como nós temos aqui, igreja de Corinto, igreja de Tessalônica, nós vemos igreja da Bereia, enfim, a igreja de Éfeso e tantas outras igrejas. Mas uma das igrejas mais marcantes que o apóstolo Paulo se torna pastor, fundador, é a igreja de Filipos, na Macedônia. Paulo chega nesta cidade, irmãos, e ali o evangelho vai ser pregado pelo menos para 3 classes de pessoas. Primeiramente para os mais pobres, para aqueles que eram escravos, porque Paulo vai pregar o evangelho para uma jovem que era escrava dos homens e escrava também do diabo, que estava sendo atormentada. Paulo repreende o demônio daquela jovem, aquela jovem aceita Jesus e o nome do Senhor é glorificado. Paulo também prega o evangelho para a classe média. Por que classe média?
porque ali estava um funcionário público de César, um carcereiro. Então Paulo prega para aquele carcereiro, após as prisões se abrirem, após os presos não fugirem, havia um grande terremoto naquele lugar. Então aquele homem aceita Jesus, ele e a sua casa são salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas uma terceira classe de pessoa aqui vai aceitar a Cristo. A Bíblia diz que uma mulher muito rica, chamada Lídia, vendedora de púrpura, vai aceitar Jesus, o Evangelho, e a sua casa vai se tornar a igreja em Filipos. A casa vai se tornar uma grande igreja. Após isto, então, irmãos, o Evangelho vai crescendo, prosperando naquele lugar, a ponto que Paulo precisa sair e viajar, e assim vai fundando outras igrejas. O tempo passa, a história vai continuando, ao ponto que chegamos em Atos capítulo 28. Paulo é preso no ano 62 depois de Cristo, numa prisão domiciliar. Não é uma prisão com grades, uma prisão que ele não poderia sair. Era uma prisão que ele mesmo aluga casa, com o dinheiro que ele fazia as tendas. E ali, se você vai ler Atos 28:10, Paulo está numa casa, ano 62, preso. Como assim preso? Ele estava preso e algemado a um homem, soldado romano da guarda pretoriana, aonde haviam 2 soldados, um de cada lado, vigiando o apóstolo Paulo 24 horas. É exatamente nesta casa, neste contexto, que Paulo vai escrever 4 cartas. Primeiro a Filemão, depois a Colossenses, depois a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses. Quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, talvez ele está observando aqueles soldados. Ele começa a observar a couraça, o capacete, as sandálias, o escudo e a espada. E ele começa a revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque ele está observando aquele soldado. Mas Paulo também está preso. Ele está o que, igreja? Preso. Ele estando preso, ele vai escrever a carta que eu li aqui, a carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. Por mais de 24 vezes tem a palavra alegrai-vos, regozijai-vos. Ou seja, um homem que está preso, aprisionado, impossibilitado de sair, ele está escrevendo para uma igreja que está lá fora, liberta, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E Paulo começa nesta carta, mas no capítulo 3, a falar aqui sobre propósito. Porque ele vai contar que a vida dele, ele vai narrar aqui, em poucas palavras, que ele não está na terra por um acaso, que ele não está vivendo por uma mera coincidência, que Paulo não é fruto, irmãos, talvez de um erro de seu pai e da sua mãe. Pelo contrário, ele foi escolhido por Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus, vivendo para Deus. Então Paulo começa a dizer, naquela prisão, ele diz assim, a primeira coisa: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que Paulo está dizendo aqui, a primeira palavra, mas é que ele tem consciência de onde ele está e para onde ele está indo. Porque alguém que vive de propósito, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Quem aqui, irmãos, quer realmente viver um propósito nesta noite? Diga amém. Guarde o que eu estou falando. Eu não estou falando para você simplesmente vir para terça-feira com um propósito em mão, num bilhete talvez, e apresentar para Deus e dizer assim: Senhor, esse é o meu propósito. Mas pelo contrário, você chegou aqui talvez dizendo assim: Senhor, esse é o meu propósito. E Deus está dizendo para você: mas você é o propósito que eu tenho para usar nesse momento. Porque você só está aqui. Nós estamos aqui atravessando por momentos difíceis. Atravessamos por uma pandemia, eu sinto a graça de Deus aqui. Você sobreviveu. Por quê? Porque Deus tem um propósito em você. Deus tem um propósito em você e através de você. É por isso que você está vivo. Você não está vivo simplesmente para prosperar. Você não está vivo simplesmente para adquirir bens materiais, porque isso é muito bom. Mas por outro lado, você só está vivo na terra é porque Deus ainda deseja lhe usar. O ar que você está respirando é providência do Todo-Poderoso, dizendo: eu estou lhe sustentando para um propósito. Aleluia. As circunstâncias que acontecem na sua vida, irmãos, e o fato de você estar aqui, é porque Deus, eu acredito que Deus ainda vai fazer coisas grandes na sua vida. É por isso que o diabo tem raiva de você.
É por isso que você muitas vezes não consegue vir para o culto. É por isso que chega a hora de vir para o culto, chega a hora de adorar. O inimigo tenta fazer de tudo para você perder a paciência, para você perder a alegria. Sabe por quê? Porque você é um projeto de Deus. Ainda que o diabo lhe acuse dizendo assim, porque você é pecador, porque você é fraco, porque você não tem, porque você não pode, você não vai a lugar nenhum. É mentira do diabo. Ele é mentiroso. Deus lhe chamou. O fato de você estar aqui nessa noite é porque Deus lhe escolheu um dia. O fato de você estar ouvindo esta palavra é porque Deus lhe alcançou um dia. Talvez você diga assim, pastor, não, eu só estou aqui porque alguém me convidou. Olha quanto tempo Deus vem falando com você. Olha quanto tempo Deus vem usando pessoas para falar com você. Deus usa a tua esposa, amém? Deus usa crianças, Deus usa o pastor, Deus usa uma mensagem no rádio, Deus usa uma mensagem na televisão. E Deus está lhe chamando há muito tempo e você talvez não tenha entendido que a obra de Deus na tua vida é grande. Amém, jovem? Eu creio que a obra na minha e na tua vida, irmãos, ainda Deus aqui. Por isso que Paulo vai dizer assim: tenho por certo, olha o que Paulo diz, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o último dia. Sabe o que é isso? É que você é uma obra que está em construção. E obra em construção, mas você já notou que quando você está em reforma, as coisas parecem que tem que primeiro bagunça para depois ajeitar? E assim é a minha e a tua vida, irmãos. Tem vezes que Deus fala assim, eu vou começar a fazer uma grande obra. E você diz assim, glória a Deus, a partir de agora as coisas vão melhorar. Não. Para melhorar, primeiro tem que piorar. Aí Deus chega e tira as coisas do lugar. E você, pastor, por que o senhor está tirando isso? Porque Deus só tira da tua vida aquilo que pode te incomodar. Presta atenção. Se Deus tira um relacionamento, é Deus dizendo assim, esse relacionamento não te serve. Se Deus tira algo que você talvez ama tanto, é porque Deus está dizendo assim, isso aqui vai atrapalhar o propósito que eu tenho na tua vida. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. É por isso que eu digo que tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção. É maldição. Por isso preste bem atenção com aquilo que você pede para Deus. Porque Deus nunca vai dar uma bênção se a bênção for maior do que Deus. Eu não ia falar nada disso aqui, mas o Espírito Santo está ministrando. É por isso que Ana, você conhece Ana? Diga amém. É por isso que Ana demora para receber o Samuel. Por quê? Porque Ana está falando para Deus, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. E Deus, não. Por quê? Porque Ana, irmãos, ainda não havia entendido o que é o propósito de Deus. Ela queria o propósito dela. Deus tinha o propósito dele. O propósito de Ana era ter um filho. E qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era levantar um sacerdote, um profeta e um juiz. Aí quando Ana diz assim, Senhor, este filho será para te servir, para a tua glória, Deus diz, aí agora eu vou mandar a tua bênção. Agora eu vou te abençoar. Está entendendo por que tem muitas vezes que você não recebe, irmãos? Porque você pede para gastar em seus próprios prazeres, em seus próprios deleites. E Deus está dizendo assim, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for pedir, que seja para minha glória, que seja para meu louvor. Se aquilo que você apresentou para Deus hoje aqui for para glorificar a Ele, o ministério for para glorificar a Ele, o teu louvor for para glorificar a Ele, a tua chamada for para glorificar a Ele, a tua vida, o casamento, o relacionamento for para Ele, Deus vai fazer em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, não que eu tenha alcançado, que seja perfeito. Paulo entende, igreja, que ele não era alguém que já tinha conquistado tudo na vida. Ele está quase que no final do ministério, porque segundo a história, a tradição, Paulo morre por volta do ano 64, decapitado por um homem chamado Nero, imperador romano. Nós estamos aqui no ano 62. Então ainda Paulo está nos últimos dias, talvez. Só que ele poderia dizer, já estou muito velho, não tenho mais nada que fazer. A vida cristã, aquilo que eu já tinha que fazer, eu já fiz, já preguei, já cantei, já louvei. Mas Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado, e muito menos de se achar melhor que outro. Poderia dizer assim, eu sou o grande apóstolo, sou o grande pregador, ganhei muitas almas. Mas ele diz, não sou perfeito. Mas ele diz uma coisa, eu prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Ou seja, eu estou buscando o propósito, fazendo a vontade de Deus.
Primeira coisa, para nós viver de uma vida com propósito, você tem que ter consciência de onde que você está, de quem você é e para onde você está indo. E eu pergunto para você nesta noite, quem somos nós? Quem é você? Para onde que você está indo? Nós acreditamos que nós estamos na igreja hoje, não apenas como meros religiosos, talvez alguns filhos de crente. Talvez você diga assim, eu sou um crente há muito tempo, evangélico, aceitei Jesus, estou aqui para cumprir o protocolo da minha religião. E não é isso a verdade, irmãos. Há um propósito na minha e na tua vida nesta noite, eu acredito, e já estou repetindo, sendo até repetitivo aqui, mas eu digo para você, você precisa ter consciência de que a nossa estadia não é nesta terra. Nós estamos aqui num processo de passagem, e o nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui, como diz o nome do ministério, nós estamos rumo ao céu. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e nós queremos que nós estamos lutando para isso. Um dia queremos chegar lá. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, Paulo, irmãos, ele está vivendo uma vida com propósito, porque ele entende que ele está buscando algo futuro. Ele está querendo alcançar um objetivo na sua vida. Ele não é alguém que simplesmente existe, guarda que eu vou falar, porque existe uma diferença entre você existir e você viver. Tem pessoas que não têm propósito. Quem não tem propósito? Diga comigo, quem não tem propósito simplesmente existe. Como assim? Levanta pela manhã, vai trabalhar, volta do trabalho, assiste televisão e fica naquela monotonia semana inteira. Agora é sexta, hoje é sábado, vou descansar, domingo, segunda vou trabalhar, e assim vai indo, e a vida vai passando. E o que acontece? Nada. Mas quem vive de propósitos, ele vive todo dia, é um dia novo, é um dia de glória, é um dia de bênção, é um dia que você se alegra na presença do Senhor. Por quê? Porque você simplesmente não existe, você vive. Existe uma diferença entre você existir e existe uma diferença entre você viver. Você nota o que Abacuque disse? Abacuque disse assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E o que isso significa? O que tem a ver? Abacuque está falando que tem obra. Obra é o quê? Trabalho. Porém, trabalho sem vida, porque ele está dizendo, aviva a tua obra. No tempo de Abacuque, irmãos, tinha muita gente que estava simplesmente existindo, fazendo no automático, sem ter prazer naquilo que faz. Já imaginou você vir para a igreja? Eu vou cantar porque o pastor está pedindo, vou pregar porque me deram oportunidade, vou tocar, mas não é isso que Deus quer. É por isso que a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você faz, nem que você talvez não saiba fazer perfeitamente, mas você faz para a glória dele, com vida aquilo que você está fazendo. Então você está aqui nessa noite, igreja. Não precisa o pregador chegar para você e dizer assim, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda. Por quê? Porque você sabe que é um propósito dentro de você. Você precisa adorar. Você nasceu para adorar. Você nasceu para fazer a obra dele. Você existe para a honra e para a glória dele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, irmãos. A presença de Deus está gostosa aqui nesse lugar. Eu estou entendendo que o Espírito Santo está ministrando a vidas aqui. Então, em nome de Jesus, para de simplesmente existir e começa a viver. Pastor, como que eu faço isso? Começa a viver o propósito que Deus tem para você. Chega de querer viver a tua vida. Viva a vida que Jesus tem para você. Por isso Paulo vai dizer assim, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Deixa teus valores de lado, teus prazeres de lado, e começa a colocar o reino aqui dentro. Os valores dele, aquilo que ele quer. Como assim, irmãos? Porque se nós for fazer a nossa vontade, talvez nós estava na casa, na frente de uma televisão, fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Mas quem está aqui nesta noite, você já está fazendo a vontade de Deus. Você já está vivendo o propósito do Senhor. E quem vive o propósito
Não sai daqui desse lugar simplesmente dizendo: puxa vida, o culto estava tão demorado, porque a hora não passou. Não, irmãos. Quem vive o propósito, você vai para casa, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Você chega na tua casa, você ora. Você chega na tua casa, você coloca um louvor. Você chega na tua casa, você sente a presença de Deus. Ou seja, amanhã cedo você levanta, e levanta na presença dEle, você adora Ele. Aí você vive como Davi. Quando chegar o dia do próximo culto, você vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque há vida dentro de você. E quando você tem vida, você canta, você sente. Você prega, você sente. Você está aqui, você sente. Porque só quem tem vida sente. Quem está morto não sente nada. Quem tem morto não tem prazer em nada. Então só quem está vivo glorifica Jesus aí. Aleluia. Eu glorifico a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque tem uma igreja viva. E Deus não pode usar morto. Deus não pode usar pessoas que não tenham mais prazer na obra. Eu volto para Abacuque: aviva a tua obra. Terrível coisa é fazer a obra. E já aconteceu isso comigo. Não estou sendo hipócrita. Já dirijo igreja desde 2009. E chegou um momento da minha vida que eu falava assim: meu Deus, Pai, difícil estão as coisas. Sabe por quê? Um dia um pastor me falou: é porque você está tendo mais relacionamento com a obra do que com o Deus da obra. Você prega, você lê, você canta, você vai, você faz visita, mas tem passado muito pouco na presença de Deus. Isso é perigoso, irmãos. Por quê? Porque a obra se torna um fardo. Se você deixar a obra de Deus se tornar fardo sem estar na presença de Deus, você vem para o culto dizendo assim: meu Deus, é hora de ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Mas você não tem que vir, você tem que ter o prazer de vir. E não tem melhor coisa que essa aqui. Você chegar num culto como esse, você sentir desde o primeiro louvor, desde que o tecladista bate a mão na tecla, você já sente a glória de Deus. Você sente a presença de Deus. E tem culto que dá vontade de se ficar ali a noite inteira adorando na presença de Deus. Isso se chama vida. E Deus deseja que nós tenhamos vida com propósito. Aleluia. Irmãos, o que nós precisamos fazer para viver uma vida com propósito? A primeira coisa que você vai notar dentro da vida desse homem, da nossa vida, pastor, me guia no horário aí que eu não... A primeira coisa é que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, observe bem, você vem com uma mentalidade totalmente diferente. Eu tenho uns jovens novos convertidos lá na igreja, e a maneira de falar é totalmente diferente. Daí, cara, você sabe muito bem como é. Às vezes sai até um palavrão. Por quê? Estava acostumado naquela roda de amigos do mundo lá fora. Só que você não pode julgar. Por quê? Porque está num processo, transformação de mente, mentalidade. Por isso Paulo vai dizer assim: transformai-vos, renovai-vos no vosso entendimento. Porque quando você está lá, vivendo a tua vida, você tem os teus valores, é o teu propósito. Aí você vem para o reino de Deus, você vai ter os propósitos de Deus moldados através da palavra. Sabe por que é importante ouvir a palavra? Quando você está ouvindo a palavra está transformando a tua mentalidade, a tua mente. Você está tendo uma renovação de mente. Por isso que tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós relacionamos é muito interessante, muito perigoso também. Porque talvez se aqueles que você ouve, você vai ser influenciado por eles. Porque quem tem propósito de andar na presença de Deus precisa ser alimentado por Deus, pela palavra de Deus. Então se o teu propósito é ser, vou repetir aqui, se o teu propósito é ser um adorador, de repente você quer dizer assim: pastor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um músico na tua casa. Ouça músicos que louvem, ouça músico que adorem. Pastor, porque eu quero ser um pregador. Comece a ouvir pregadores então. Ou seja, porque você vai se transformar naquilo que você ouve, naquilo que você busca. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então comece a andar com um crente cheio do Espírito Santo. Porque os relacionamentos influenciam no nosso propósito. Porventura você já viu galinha andando com águia? Não tem como. Cada um tem um propósito. Hiena andando com leão? Não. Cada um tem um propósito. E Deus tem um propósito para você.
Pastor, mas está tão gostoso lá com meus amigos. Estava gostoso, porque Deus te tirou de lá e Deus te colocou aqui. Pastor, mas eu não vou com a cara da irmã na igreja, nem com a cara do irmão. Comece a se acostumar, irmãos, porque Deus está te tirando daquele ambiente para esse ambiente aqui. Porque Deus está te moldando, Deus está te lapidando para um novo propósito na sua vida. Aí Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque tem coisas que, se você quer viver de propósito, você vai precisar deixar para trás. Tem coisas que é bom, igreja, tem coisas que é gostoso, tem coisas que dá prazer, mas Deus está dizendo assim: deixa isso para trás, porque o que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior. Eu lembro que quando aceitei Jesus em 2003, eu era skatista, grafiteiro, fazia aqueles grafites assim. E eu lembro que a minha mãe falou para mim: vamos para a igreja, rapaz. E eu olhava pastor de terno e gravata e pensava assim: eu andar com essa roupa aí, jamais. Se você perguntar para um skatista, alguém que está por aí, por exemplo, com as roupas largas e assim por diante, perguntar para ele: viu, você quer andar com terno e gravata? Jamais ele vai querer. E eu olhava aquilo e falava: não. Só que Deus, irmãos, eu tinha o meu plano, o meu projeto. Deus tinha o projeto dele. O que Deus faz? Deus cria situações. E Deus, através de um culto doméstico, eu fui num culto doméstico, minha mãe me convidou. E fui lá, não sei como que fui também. Fui por Deus, porque ela convida para ir naquele culto. E eu falei para ela assim: eu vou. A boca falou: eu vou. Mas o coração disse: não, eu vou falar que vou, mas não vou. E passou-se uma semana, eu fui naquele culto, depois do convite. Eu estava andando ali por casa e minha mãe falou assim: tem um culto na casa da sua tia aqui do lado e eu preciso que você vá lá comigo. E eu pensando: eu não vou. Mas parece que algo empurrava, mas eu fui, juntamente com os amigos meus lá, e numa roda. E chega uma missionária no meio, cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, que Deus usava muito. E aquela missionária começa a olhar para nós e pregar a palavra. E de repente ela olha para mim e diz assim: jovem, você que está aí. Eu estava com o cabelo verde, as correntes no pescoço, e tinha recém tomado uns tubão. Não sei se você sabe o que é isso. Aí estava daquele jeito, com umas bermudonas bem largas assim. E você sabe que quando você vai no meio dos crentes, se você não é crente, o que você faz? Abaixa a cabeça. Estava com vergonha, não tinha coragem de olhar para ninguém. E a missionária pregando, e de repente ela olha para mim e fala assim: jovem, olha aqui para mim, eu vejo um cajado na tua mão. Aí eu não entendi nada na hora, mas os crentes que estavam ali, minha família, já começaram a entender, glorificar a Deus. E Deus falou assim: eu tenho uma obra na tua vida, eu vou te usar na palavra, você vai pregar a minha palavra. E Deus começou a falar, irmãos, Deus começou a falar. De repente, para Deus mostrar que era Deus, Deus começou a falar toda a minha vida, revelar aquilo que acontecia nas madrugadas, no oculto. Quem é jovem aqui sabe que tem coisas que você faz nas madrugadas que a tua mãe e teu pai nunca souberam. Aí, mas Deus sabe de tudo. Por quê? Porque Deus naquela hora começou a falar, foi revelando e foi revelando. Eu falei: meu Deus do céu, Deus existe. Eu dobrei o meu joelho. E a hora que eu dobrei o meu joelho, mas eu senti algo tão grande, tão tremendo, e comecei a chorar na presença de Deus. Aí depois que essa mulher falou tudo do passado, o Espírito Santo começou a revelar tudo que ia acontecer no futuro. Deus de promessas, começou a fazer promessas. Irmãos, para a glória de Deus, hoje eu vivo aquilo que Deus falou lá atrás. Eu tinha um propósito, eu tinha um pensamento. O pensamento de Deus era muito maior do que aquilo que eu tinha. E hoje eu estou vivendo aqui para a glória de Deus. Se eu estou pregando aqui, eu estou vivendo o propósito de Deus. E eu posso dizer para você, irmãos, pensa num jovem que detestava ler. Eu não gostava de ler. Eu não gostava de andar com essas roupas que eu falei para você, andava de terno e gravata e esse tipo de coisa. Ou seja, eu achava que isso nunca ia caber. Só que de repente Deus foi trabalhando, Deus foi mudando até as vestes, Deus foi mudando as amizades. Porque a primeira semana eu era usuário de drogas. E a primeira semana era difícil. Por quê? Porque eu estava ali resistindo e chegava no portão, batia a palma e chegava lá e apresentava carteira de cigarro do melhor, na época Marlboro, esse cigarro aí.
E chegou um tempo, irmãos, que eu estava catando bituca de cigarro dos pontos de ônibus para fazer. Só que na hora que você vai para Deus, aí as coisas vêm tudo facinho assim. Aí resistindo ali. E Deus foi dando graças. Só que esses amigos foram saindo. E Deus foi trazendo outros. Deus foi trazendo outros para quê? Para viver um propósito. E eu que não gostava nem de ler, irmãos, de repente fui batizado com o Espírito Santo. Estou encurtando a história aqui para você. E Deus começou a dar sede pela palavra. E comecei a ler. E comecei a ler a palavra. E Deus começou a dar desejo pela leitura da palavra. E Deus foi fazendo, porque é assim que Deus faz. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu tenho uma promessa de Deus e eu não me enxergo dentro dessa promessa. Só se coloca na presença de Deus e deixa Ele te moldar, Ele trabalhar. Para você ter uma ideia, eu era tão tímido, mas tão tímido, que se eu chegasse aqui com um grupo de pessoas como você, eu olhava para baixo e eu tinha vergonha de conversar. Mas o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, mas Deus deu graça, Deus deu coragem. Eu estou pregando aqui hoje, mas não por causa de um curso, nada disso. É porque Deus dá graça através do seu Espírito. E Deus quer dar graça para você. Deus vai te usar na terra em nome de Jesus. Deus vai usar esses jovens que estão aqui me olhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, porque Deus tem pressa e Deus quer levantar uma geração para que o nome dele seja glorificado. Porque o diabo está levantando os deles. Olha para mim, quantos mortos em Ponta Grossa pelo tráfico. Quantos jovens morrem quase que todas as semanas. E Deus conta comigo e com você, irmãos, para pregar a palavra enquanto é tempo. Há um propósito muito maior, jovem. Pastor, mas quer dizer então que eu não posso fazer a faculdade, que eu não posso estudar? Pode. Você pode fazer tudo o que você quiser no sentido que para você viver aqui nesta terra, mas primeiro, busque viver o propósito de Deus. Porque se você tentar fazer algo totalmente fora daquilo que Deus deseja para você, pode ter certeza que não vai dar certo. Eu já vi gente se formando, um jovem que louvou a Deus na igreja esse final de semana, lá de Santa Catarina, formado em administração, fala alemão, fala inglês, fala espanhol. Está trabalhando o quê? Simplesmente adorando e exaltando a Deus aonde Deus quer. Aí ele diz que tentou numa porta aqui, tentou na outra porta ali, e Deus fez assim, ó. Deus fecha. Não significa que Deus vai fechar para você, mas é que quando você não quer fazer a vontade dele, Deus é o Deus que abre porta, mas Deus fecha também. Deus é o Deus que levanta, mas também abate. Aí você olha para a vida do apóstolo Paulo. A palavra Paulo significa pequeno. Diga comigo, pequeno. Saulo significa grande. Aí o que Deus faz? Veja bem, a Bíblia diz que Deus trabalha com as coisas pequenas. Só que quando é muito grande, Deus faz o seguinte. Deus vai lá, pega o grandão, amassa ele, deixa bem pequenininho, para depois Deus levantar. Para quê? Para que a glória nunca seja dele. Porque Paulo poderia bater no peito e dizer assim, mas eu estudei aos pés de Gamaliel, porque eu sou o grande sacerdote, pregador. Não, irmãos. Ele disse assim, ele foi para o deserto, foi moldado, foi lapidado. Ou seja, Deus moldou ele para dizer que Deus fez para a glória dele. E é assim que Deus faz conosco. Porque se você quiser dizer assim, porque eu sou formado, porque eu tenho os diplomas, porque eu tenho conhecimento, porque eu vou ser médico e não quero nem aí com Deus, não estou nem aí com igreja, com obra de Deus, Deus vai pegar e vai fechar a porta. Deus vai deixar você bem pequenininho. Deus vai fazer você entender que é do jeito dele, da forma dele, para a glória dele. É só você olhar para a Bíblia. Um homem Lucas, chamado Lucas, escritor do Evangelho, escritor de Atos, ele era o quê? Ele era médico. Só que Deus vai lá e chama ele para ser missionário, irmãos. Por mais que ele fosse médico, mas o propósito de Deus era maior na vida dele. E o propósito de Deus hoje aqui é maior na sua vida, eu creio em nome de Jesus. O que você precisa para viver o propósito de Deus? Você precisa se desprender do passado. Você precisa ter uma nova mentalidade. Você precisa ter novos relacionamentos. Esqueça daquilo que ficou, daquilo que não agrega para a sua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É isso que Deus tem para mim e para você aqui nesta noite. E eu quero aqui finalizar esta palavra, irmãos. Eu não sei quanto tempo tem aí. É que tem um relógio, pastor? Me perdoe, irmãos. Esqueci do relógio aqui. Se eu for falando aqui de repente, glória a Deus, está cedo aqui. Irmãos, o que nós precisamos para viver um propósito é
entender que temos que ter disciplina naquilo que estamos fazendo também. Como assim? Paulo vai dizendo assim: esmurrando o meu corpo, para que não venha agradar a mim mesmo, para que venha agradar a Cristo. Porque vai ter momentos que vai ter vontade de você fazer a tua vontade, ou seja, é do teu jeito. Só que você vai ter que ter disciplina para fazer e cumprir a vontade de Deus. É como alguém que de repente você diz assim: eu quero emagrecer, quero ir para uma academia. Eu pergunto para você, é muito fácil? Não é, né? Falar é fácil. Agora você renunciar e ter disciplina para fazer é difícil. Por quê? Quem aqui que gosta de orar bastante? Quem aqui que gosta de jejuar bastante? Quem aqui que gosta de passar várias horas lendo a palavra? Isso exige disciplina. Disciplina para quê também? Não só para fazer, mas para renunciar àquilo que a tua carne tem vontade. Porque se você quer realmente se colocar na presença de Deus e ser usado por Deus, você vai ter que dedicar mais tempo para Deus. Você vai ter que ter mais tempo com Ele. Porque se nós, não adianta você tentar dizer assim: Senhor, eu quero ser muito usado por Deus, eu quero cumprir o propósito de Deus, sendo que você tem mais tempo para as coisas de fora do que as coisas de dentro. Quem está entendendo? O que precisamos para viver um propósito de Deus aqui é perseverar naquilo que Deus nos chamou. Perseverar naquilo que Deus chama a nós para fazer. Porque Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Ou seja, ele vai prosseguindo, irmãos. E se você olhar a vida desse homem aqui, ele teve muitas dificuldades. Paulo é preso por várias vezes. Paulo enfrenta os açoites. Paulo enfrenta a perseguição. Paulo vai até o final e ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós precisamos da mesma forma. Porque começar na igreja é fácil. Tudo aquilo que você começa é muito fácil. Mas o difícil é nós terminar. E aquilo que Deus começou na minha e na tua vida, irmão, eu creio que vai terminar em nome de Jesus. Mas vai terminar bem. Porque tem muitos ministérios, e que Deus o livre, todos nós que estamos aqui, que isso aconteça. Você percebe o que aconteceu por aí? Grandes pastores de renome. E o que aconteceu? Grandes cantores. E o que aconteceu? Começaram bem, mas não terminaram. E eu creio que você vai terminar bem em nome de Jesus. Porque quem vive com propósito, ele precisa deixar um legado nesta terra. E essa tem sido a minha oração, e eu creio que vai ser a oração de todos os irmãos aqui também. O que é legado, irmãos? Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. O que os nossos filhos, no dia do teu velório, vão olhar no caixão e dizer assim: meu pai era homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. O que será que os nossos netos, filhos, vão falar de nós quando nós não estivermos mais aqui? Porque você olha para a vida desse homem chamado apóstolo Paulo, nós podemos falar com muita propriedade e dizer: um grande apóstolo, um grande pregador, um grande evangelista, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, porque deixou um grande legado. E nós, o que vão falar de nós daqui a um tempo? Porque tem muitas pessoas que quando morrem não deixam nada de bom, nem saudade deixam. Mas quem serve a Deus com propósito, com certeza, ele vai viver com propósito até o último dia da sua vida nesta terra. E Deus, mais uma vez eu repito para você, nos chamou para viver o propósito dele, para a honra e para a glória do nome dele. O que Deus quer a partir de agora, em nome de Jesus, através desse culto aqui nesta noite, é que você comece a se colocar na presença dele, e que a tua oração seja: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida conforme a tua vontade. Porque talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida até agora, porque você tem tentado agir da tua forma, você tem tentado pegar o teu caminho. É tudo no tempo de Deus, na vontade de Deus. Você olha para a vida de José. José chega para o copeiro e diz assim: lembra de mim quando chegares na presença de Faraó. E o copeiro não lembra. Passa-se 2 anos. Aí José é chamado à presença de Faraó. Mas o copeiro não lembrou. E talvez ele poderia dizer: mas por que ele não lembrou?
É porque é Deus que vai te abençoar, irmãos. Não é o copeiro da vida que vai te abençoar. Não é o homem que vai te exaltar. Pelo contrário, é Deus que vai fazer na sua vida. Mas tudo no tempo certo, na hora certa, para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu creio que pessoas que estão aqui nessa noite têm uma promessa na sua vida. Há uma promessa de Deus para o seu coração. E o tempo certo Deus vai agir. Você olha para Davi, aos olhos da família, guarde bem que eu vou falar aqui. Davi era um Zé Ninguém. Por que Zé Ninguém? Porque quando manda chamar todos os irmãos para ungir, o pai nem cita Davi pelo nome. Diz assim: o menor está lá no campo cuidando das ovelhas. E o escritor chega a dizer assim: era ruivo. Diga comigo, ruivo. Por que será que o escritor coloca com toda a categoria ruivo? Porque ruivo era uma cor de pele rejeitada pelos judeus. Ou seja, toda criança que nascia ruivo, o pai erguia a criança para cima e falava maldito, porque nasceu um ruivo, cor vermelha. Dizia a tradição que a cor vermelha era a cor de Adão, a cor do pecado. Isso era a tradição judaica. Então Davi era ruivo. A história também diz que Davi era fruto de um adultério. Por quê? Porque Jessé, irmãos, você vai ver que Jessé trata Davi como escravo, a ponto que todos os irmãos estão na casa, na mesa, e Davi está onde? Cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelhas aonde? No meio de ursos e leões. E a tradição chega a dizer que pegaram Davi e colocaram exatamente lá, no meio dos ursos e dos leões. De propósito. Por quê? Porque o pai estava dizendo assim: tomara que um urso e um leão coma ele de vez e acabe com a vergonha da família. Porque Davi era uma vergonha para a família. Então, aos olhos da família, Davi não era ninguém. Davi era desprezado. Só que Deus estava dizendo assim: este é para mim o escolhido. E talvez alguém já olhou para você, meu amigo, e já disse assim: esse nunca vai ser ninguém na vida. Talvez alguém sem querer da tua família já disse assim: você vai ser igual a teu pai, você vai ser igual a tua mãe, igual a teu avô, porque você nunca vai ser ninguém. Você é o pior da casa. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo, porque eu sinto que Deus está nessa palavra. Talvez alguém já olhou para você e disse assim: você não vai ser ninguém na vida. Mas o que vale não é a palavra daquilo que te falaram, do que os homens falaram, do que o professor falou, do que o vizinho falou, nem do que o pai e que a mãe falaram, mas daquilo que Deus projetou para a tua vida. O propósito de Deus é maior. Porque alguém pode chegar para você e dizer assim: viu, você não leva jeito, você não tem como. Só que Deus, irmãos, Ele escolhe. E por mais que os homens digam assim: você não tem como, Deus é aquele que molda, trabalha e depois apresenta para dizer: eis aqui o meu escolhido. É por isso que você olha na Bíblia e você vai perceber, irmãos, Deus moldando seus filhos. Deus moldou Saulo, sim ou não? Deus vai lapidar a vida dele. Agora olha para Davi e Deus está moldando. Porque você vai ver que Davi é ungido na casa de Jessé. O azeite desce. E o que acontece depois que o azeite desce? Talvez Davi poderia bater no peito e dizer assim: glória a Deus, sou o novo rei de Israel. A partir de hoje, eu sou o novo rei. Mas não foi isso que aconteceu. Ele volta a cuidar de ovelhas. Quanto tempo? 20 anos. Lembra daquele culto que Deus falou: você será um pregador? Você é um escolhido? Vou salvar a tua casa, vou salvar a tua família. Você pulou, se alegrou e saltou: glória a Deus, Deus me prometeu. E parece que está do mesmo jeito. Porque é Deus trabalhando. O próprio Jesus vai dizer assim: ainda não é chegada a minha hora. Tudo tem a hora de Deus, tudo tem o tempo de Deus. Qual era o filho mais amado de Jacó? José. Aí quando José morre, os seus irmãos vão lá e falam para o pai: pai, o nosso irmão morreu, um animal pegou ele, devorou ele. A Bíblia diz que Jacó chorou por muito tempo.
Só que Jacó não sabia o que estava acontecendo. E em nenhum momento Deus chega para Jacó e diz assim: Jacó, enxugue as lágrimas, para de chorar, porque o teu filho está vivo no Egito. Deus não faz, irmãos. Por que Deus não faz? Porque senão Jacó ia sair correndo dali e ia interromper o processo daquilo que Deus estava trabalhando. Assim é na minha e na tua vida. Esse silêncio que você está percebendo, que parece que Deus não entra com a providência, é Deus trabalhando e agindo e moldando você, irmãos. Está doendo. Tem dias que dá vontade de você parar. Mas aí você entra no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Deus está agindo e Deus está trabalhando. E a palavra para você nessa noite: Deus te chamou para um propósito. Ainda que todos digam ao contrário. Não foi porque um dia alguém te olhou e disse que não ia dar certo. Mas o que está valendo para você é aquilo que Deus tem para você. Só quem tem uma promessa de Deus e que acredita que está vivendo um propósito de Deus, que foi chamado para um propósito, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida nesta noite em nome de Jesus. Os homens não entendem muitas vezes. Há propósitos em nossa vida. Essa igreja está aberta aqui, dentro da vontade de Deus, no propósito de Deus. Porque alguém pode olhar e dizer assim: não, porque foi aberto sem um propósito de Deus. Como aconteceu comigo. Alguém poderia dizer assim: será que foi no tempo de Deus? Deus faz as coisas no tempo certo. O nome dele é glorificado. E você está fazendo parte desse ministério aqui porque Deus ainda quer usar a tua vida aqui. É como eu olho pessoas aqui e eu vejo que Deus vai usar você nesse lugar aqui para a honra e glória dele. Quem aqui acredita que quer viver mais um propósito de Deus na sua vida? Saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Grande Deus e Pai, Senhor da glória, e Jesus Santo, Deus maravilhoso. Começa a tocar, irmãos, Deus de promessas. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Coloca a mão no seu peito, igreja. Deus não se engana. Deus nos chamou. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. O Espírito Santo está nesse lugar. Grande Deus, Todo-Poderoso, Senhor, enche da tua presença a cada dia mais. Usa nas tuas mãos, Senhor. O temor do teu Espírito está nesse coração. Palavras muitas vezes machucam, Senhor, mas a tua palavra é fiel. A tua escolha está acima de qualquer outra escolha, Senhor. Aquilo que tu falou lá atrás vai cumprir, porque tu és um Deus fiel. Fiel, Jeová da glória, Deus zeloso, Deus que guarda, Deus que cuida. És escolhida, jovem. És chamada. E não apenas para louvar, mas para pregar a palavra. Você sabe disso, daquilo que Deus tem falado. Espírito Santo, querido Deus e Pai, muitas vezes a fúria do inimigo é grande, Senhor, mas os projetos do inimigo caem por terra, Senhor, porque o teu projeto é maior. Deus, o teu projeto é maior na vida desse jovem. Usa nas tuas mãos para a glória do teu nome. Usa nas tuas mãos para a glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Vai adorando a Deus, igreja. Vai louvando o nome dele. Vai exaltando a ele. Querido Deus e Pai, abençoa, Senhor Jesus, esta casa. Abençoa, Senhor Deus, esta família, Pai. Usa nas tuas mãos, Jeová. Usa nas tuas mãos, Senhor. Há um ministério, Senhor Deus de glória, que ainda vai crescer e prosperar, Senhor. Tu é fiel. Tu és fiel, Pai. Tu não se enganou na escolha, Senhor da glória. Usa, Pai da glória, em nome de Jesus, esta família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Querido
Deus Todo-Poderoso, abençoa com a tua graça, Espírito Santo. Deus vivo, usa nas tuas mãos, usa em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Enche do teu Espírito, enche do teu Espírito Santo. Em ti tudo pode passar, tudo aleluia. Ei, Espírito Santo, Deus vivo, Pai, separado, Senhor, separado para a tua obra, Senhor da glória, debaixo das tuas mãos, Senhor, guia os passos passados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos veem o impossível acontecer. Canta comigo. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tu não é homem, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra, Senhor. Ei, Jesus, Espírito Santo do Senhor, nós cremos no teu agir, Pai. Cremos na tua graça nesse lugar, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida do pastor Maxwell, da sua casa, da sua família. Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão, cada jovem, Pai, cada criança aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, faz a tua igreja ser abençoada cada vez mais. Senhor, levanta aqui pessoas, Pai, com o propósito que tu tens, Senhor. Em nome de Jesus, ó grande Deus, realiza a tua obra para que teu nome seja glorificado. Senhor, marca esse lugar aqui cada dia mais, Pai, com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que toda inveja caia por terra, que toda obra do inferno caia por terra. Deus vive, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus de glória. Eu sei, Pai, que tu vais separar. Eu sei, Pai Santo, que no teu tempo, Senhor Jesus, coisas maiores virão, ó Senhor. Deus vivo, que honra e glória e louvor seja dado ao teu nome. Deus, Pai, nesta noite nós te pedimos, cura pessoas aqui nesse lugar. Cura coração ferido. Cura corações daqui que um dia ouviram uma palavra de que nunca ia dar certo, de que nunca ia ser ninguém na vida. É mentira do diabo. E o Espírito Santo desce com o bálsamo hoje, sarando feridas e corações aqui, em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou um escolhido de Deus. Diga, irmãos, com a autoridade de quem é. Diga assim, eu sou um escolhido de Deus, e a graça de Deus está sobre a minha vida. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível. Quantos vão viver o propósito de Deus? Quantos? Glória a Deus. Olha para alguém do seu lado e diga assim, não deixa o existir. Diga, irmão, não deixa o existir pedir você de viver. Ontem eu preguei lá na Costa Rica e falei, irmãos, você vai ter muita coisa servindo a Deus, mas não foi, pastor? Enquanto eu estava lá, os irmãos estavam preparando aqui um trem para nós aqui nessa. Glória a Deus. Mas eu preguei ontem, mas eu falei assim, gente, você vai ter muita coisa servindo a Deus. Só que não deixe que essas coisas que você quer ometer, impedir você de ser quem Deus quer que você seja. Porque maior do que ter coisas é ser quem Deus quer que você seja. Olha para alguém do seu lado e diga, você vai ter muita coisa, mas não é tendo que você será, é sendo que você terá. Você pode aplaudir a Jesus por tudo que o Senhor fez. Deus abençoe.
Deus abençoe a todos os amigos, irmãos. Cláudio, Deus abençoe a todos. Michael, glória a Deus. Evangelista Valdeci, Deus abençoe sua esposa. Glória a Deus. É com fé, hein? Aleluia. Chuva. Hoje nós estamos aqui rompendo em fé. Quantos estão felizes com Jesus, irmão? Glória a Deus. Então vamos cumprir um propósito na casa de Deus agora também. Pega a sua oferta, vamos ofertar na casa de Deus, você que tem. Aleluia. Enquanto isso, vão segurando um sol maior aí para não lascar aquele Jacó segurou um anjo. Aleluia. Aqui na oferta nós canta Jacó segurou um anjo. Estamos tentando ensaiar o Joquebede. Pega a sua oferta, vamos abençoar a casa do Senhor. Tem bastante coisa. Amanhã mesmo eu já vou pegar a marreta. Vou pegar a marreta amanhã. Pode estar chovendo. Eu vou quebrar tudo esse piso na frente. Quebrar tudo aquele, irmão. Debolir tudo, jogar ali. Para que essa água, porque só hoje, pastor, só hoje, ó, essa água vem de lá, ó. Esse tapete que o Bruno tá aqui da bateria, novinho, irmão. Acabei de comprar pra bateria. Zerado. Tá tudo encharcado. A água vem lá, daí ela filtra lá e vem tudo e desce aqui, ó. E altar tem que ter água mesmo, ó. Mas é aqui, né? Enquanto a gente prega. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E hoje até falei pra minha esposa, falei, eu tô igual aqui um homem que restaurando o altar aqui, ó. Põe a água, manda a água no altar aqui. Maravilha. Mas o gostoso é que toda noite o fogo vem, consome a água, recebe o sacrifício e Deus concretiza mais um propósito na nossa vida. Amém? Faça isso com alegria, Senhor nosso Deus maravilhoso, eterno Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu servo, pastor William, Senhor, todo o seu ministério, avivamento pleno, Senhor, toda a membresia, Senhor amado, o corpo de obreiro, toda a play, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada irmão que vem adorar, Senhor, que rompeu com chuva a barreira e que vai ofertar na tua casa. Prospera cada dia mais, em nome de Jesus. Só maior, vamos lá? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou. Jacó segurou, agarrou e não deixou. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu: me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória pra depois subir mais. A igreja segurou o anjo, agarrou o anjo. A igreja segurou o anjo, agarrou o anjo. E o anjo lhe perguntou: Jacó, me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória, me dá minha vitória. Aí nós aprendimos um outro agora, só. É mais ou menos assim, nessa pegada, ó. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora sou marreta, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora sou marreta, quem bate nele sou eu. Palmas pra Jesus, irmão. Eita glória. Eita, quem viu o áudio que eu mandei do pastor Jeff lá, depois eu vou mandar o piazinho dele no grupo lá. Ele que inventou isso aí, ó. Amém? Quantos são gratos pela vida do pastor William, pela palavra? Levante a sua mão assim. Glória a Deus, guarda essa palavra, irmão. Não deixe, irmão, que seja você uma terra boa aqui hoje, tá? Nem espinhenta, nem apedrejosa, tá? Não seja uma terra ruim, seja uma terra boa, onde a semente caiu hoje vai gerar um propósito lindo de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, estou esquecendo de nada, né? Não? Maravilha? Sexta-feira começa um propósito, né? Como é que é a campanha lá mesmo? Não gravei ainda, Tom. Agora o problema é eu que, irmão. Não gravei lá. Como é que é? Ai, meu Deus. Quer ver, irmão? Não sei se tem aqui. É sobre sonho. Vai começar amanhã. Depois nós gravamos no grupo lá. Meu Deus do céu. Olha. Separado para ser. Muitos são chamados, mas poucos. Lembra a mensagem que eu preguei uma vez aqui, ó? Muitos são chamados. Por que poucos escolhidos? Porque escolhido é algo seletivo. Nem todos estão aptos para cumprir o chamado. Todos são chamados, mas só vai ser escolhido se exercer o seu chamado. Amém? Então, faz assim com a sua mão. Como meu pastor dizia, faz assim, ó. Igual o pastor Alan dizia. Conchinha assim, para a bênção não cair. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as mais ricas, maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja em cada coração. E a igreja confirma dizendo: não sai correndo, senão escorrega lá fora. Se Deus é por nós... É terça-feira do propósito, a palavra desceu, Deus fez algo extraordinário. Vamos dar aquele gritão? Vamos lá? O nosso destino. Deus abençoe a todos. Não saia sem despedir do seu irmão.
aos teus pés, pois prazer